Apenas exames médicos separam o São Paulo do anúncio de seu centroavante. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo com o Cruzeiro por Dineno. Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. Tem novidades sobre o Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que acaba de contratar um novo chefe de scout, o cara é super badalado, trata-se de Joaquim Pinto, português indicado por Leonardo Jardim, e essa contratação só corrobora com a informação que eu venho trazendo de que o Leonardo Jardim está mandando prender e soltar na Raposa. Para quem não conhece o Joaquim Pinto, ele trabalhou durante bastante tempo nas categorias de base na base não, com o Benfica, como scout na América do Sul, com foco em Brasil e Argentina. E o Joaquim Pinto foi o grande responsável pelas contratações feitas pelo Benfica de Enzo Fernandes, Darwin Núñez e Antônio Silva. Dos dois primeiros, o argentino Enzo Fernandes e o uruguaio Darwin Núñez foram muito bem com a camisa do Benfica e garantiram enorme quantidade de dinheiro com transferências para clubes maiores do futebol europeu. O Gaudi e Barco foram contratados por ele em sua passagem mais recente pelo Spartak Moscou, alguém super badalado no mundo do futebol e que chega ao Cruzeiro com status de top, de primeira prateleira de contratações em termos de scout no mundo. Só para completar, em relação à Raposa, Lucas Romero, enfim, renovou seu contrato com o Cruzeiro. O vínculo se encerrava em 31 de dezembro e foi estendido por mais 2 temporadas. Ótima notícia para alguém que está jogando muita bola desde a chegada de Leonardo Jardim. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentino Júnior e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentino Júnior gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentino Júnior dá preferência para transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentino Júnior vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Para falar sobre Juan Dineno, novo reforço do São Paulo, cravei na noite desse domingo no meu blog no R7 que o Dineno já é jogador do São Paulo. A única pendência para o anúncio é a realização de exames médicos. O centroavante argentino de 30 anos de idade pertence ao Cruzeiro e ao longo do domingo, Cruzeiro e São Paulo se acertaram para um empréstimo sem custos até dezembro. O tricolor assume 100% dos salários, algo na casa dos 600 mil reais por mês. E a negociação foi facilitada pela excelente relação do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. São Paulo buscava há bastante tempo um centroavante que pudesse jogar no lugar do Caleri, que só volta a campo em 2026, depois de passar por uma cirurgia no joelho. O tricolor fez investida em vários nomes, o último deles, Carlos Vinícius, centroavante que pertencia ao Fulham e pede algo na casa de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. Foi por conta dessa questão financeira que o tricolor abriu mão da contratação do Carlos Vinícius para fechar com o Dineno, operação bem mais barata que conta com o aval do técnico Zubeldia. Zubeldia conhece o Dineno dos tempos de futebol argentino. Só para lembrar que o Dineno surge no futebol argentino, mas se destaca mesmo atuando com a camisa do Pumas do México. Por lá ele tem números impressionantes, também teve uma passagem destacada no futebol colombiano, embora também tenha jogado no Equador, enfim, aquele nômade da bola. Só para completar,
O São Paulo ainda busca mais 1 ou 2 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é que o Dineno seja registrado até essa terça-feira, ou seja, fique à disposição do São Paulo eventualmente para o jogo de quinta. Dineno, que foi comprado pelo Cruzeiro na temporada passada ao custo de 1 milhão de euros, teve bom desempenho enquanto conseguiu jogar em 2024, sendo vice-artilheiro do time com 8 gols marcados. O problema foram as lesões. Ele acabou sofrendo uma lesão de ligamento, sofreu uma fratura no nariz e também teve um problema no pubis. Nessa temporada de 2025, aí a coisa já muda. Ele acaba sendo preterido pelo técnico Leonardo Jardim, que prefere centroavantes mais móveis. O Dineno é aquele centroavante fixo, que fica dentro da área para escorar e fazer gols. Até por isso, apenas 5 aparições no ano de 2025. E você, São Paulino, gostou da opção? Curte o Dineno? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Eu quero começar aqui agora falando sobre essa notícia aí, uma informação que a gente trouxe ontem, que é Juan Dineno no São Paulo. Dependendo apenas dos exames médicos, o Dineno ele vai ter aí o salário bancado pelo São Paulo. E o que o Cruzeiro entendeu de toda essa questão? O Juan Dineno, dos centroavantes ali, ou dos atacantes do Cruzeiro, é aquele que é o único centroavante mesmo, né? O Caio Jorge, uma movimentação absurda, o melhor do elenco, e vem comprovando isso também com números, né? Mas o tanto que ele ajuda, participa do jogo, isso é fundamental. O Gabigol tem mais mobilidade que o Dineno, mas até atua em outra função. O Leonardo Jardim gosta de falar sobre ser um segundo atacante, né? Ou aquele ponta de lança, como a gente comentava. Ele tentou ali com o Lautaro fazer uma espécie de um Caio, mas aí foi mais correria e não conseguiu entregar o que o Jardim pensa, né? E até por isso é um jogador que também pode deixar o Cruzeiro. O Bolassi entrou algumas vezes para fazer ali a função também, e o entendimento é que o Juan Dineno, por ele ter voltado de cirurgia, ter perdido todo aquele ritmo e ainda precisar de uma condição para participar mais do jogo, o Leonardo Jardim dificilmente iria utilizar o Juan Dineno até o final da temporada. E o Dineno também, ele ficar aqui sem jogar ia ser muito ruim para um jogador que vem perdendo muito tempo por causa de lesões, né? Ele teve já, desde o ano passado, aquele problema no pubis, passou por cirurgia. Quando volta e começa a readquirir a sua condição física, ele tem a gravíssima lesão, e aí foi todo esse período de recuperação, e agora lutando aí para retomar o espaço. Então, como o atleta dificilmente seria utilizado, e ele sai, gente, com o aval também do técnico Leonardo Jardim, porque algumas pessoas comentam, parece que é assim, resolveram emprestar o Dineno sem consultar ninguém e azar, não teve critério nenhum, né? Concordar ou não, aí é direito de cada um, mas o critério é: o Dineno não seria aproveitado com regularidade e dificilmente ia ter jogo aí para que ele pudesse entrar. O Leonardo Jardim deu algumas chances para ele. No que ele mais teve assim oportunidade, talvez tenha sido lá na altitude contra o Mushukruna, né? Que teve cabeceio, teve aquele gol que ele tentou sem ângulo lá. Acho que nos outros pouco apareceu, né? No último aí foi contra o Union. Demonstrou que realmente estava sem ritmo, então o Cruzeiro entendeu que o melhor era liberar o atleta. Ainda estamos aguardando como vai ficar essa questão, porque o Dineno ele tem contrato realmente até o final deste ano. Então, o que o Cruzeiro não terá agora é que pagar aí 8 meses do salário do jogador até o final da temporada. 7, 8 meses, né? Com 13º. Isso São Paulo assume de forma integral. Eu vi até um perfil que colocou: Cruzeiro vai dividir salário com São Paulo. Não procede, São Paulo assume o salário do jogador. E aí eu quero ver a sequência. Eu já vi gente falando que se ele der certo no São Paulo teria que exercer uma compra, e outros que ele ficaria livre após o final do vínculo. Já tem 30 anos, então vamos aguardar a documentação ser finalizada para trazer a informação correta, mas é isso que aconteceu, como o Cruzeiro decidiu pela saída
de El Comandante, sempre muito respeitoso, né? Um cara que a gente torce por ele. Infelizmente, chegou nesse ponto e a lesão atrapalhou muito o Juan de Neno, né? O futebol ele tem dessas coisas, né? Infelizmente. E o grande problema do Dineno no Cruzeiro foi justamente que ele não conseguiu ter sequência para mostrar o seu trabalho, o que é algo que nunca aconteceu na carreira dele, né? A gente já comentou aqui várias vezes na Samuca TV. O Dineno não tinha histórico de lesões antes de vir ao Cruzeiro e aqui, infelizmente, ele não conseguiu ter sequência em função disso. A gente viu muito pouco do Dineno. O que a gente viu, eu acho que agradou muito o torcedor, dentro das características dele enquanto um centroavante, se mostrou um finalizador nato, mas realmente sem sequência e com a concorrência no elenco do Cruzeiro hoje, ficaria muito difícil para ele readquirir minutos. E o Dineno precisa de ritmo de jogo, né, para voltar à sua melhor forma. E ritmo de jogo é só jogando. E me lembro até de uma entrevista recente em que ele falou sobre essa situação dele no clube, né? Que é uma situação complexa porque ele precisa de minutos para jogar, mas que ele entende que ele não vai jogar. Aí eu não lembro se ele usou a palavra caridade ou alguma outra expressão similar a essa. Foi isso mesmo, né? E ele fala que ele entende isso, né? Porque o momento dos outros atacantes ali naquela faixa de campo era melhor que o dele, né? Então, como o Samuel falou, um cara que sempre se mostrou extremamente profissional, extremamente respeitoso ao clube, à camiseta, ao torcedor, e eu só consigo desejar sorte a ele no São Paulo, né? O São Paulo, com essa lesão grave do Caleri, ficou com essa lacuna no elenco, então eu acredito que lá o Dineno terá, em condições normais, sequências para readquirir o seu melhor ritmo. Aí, obviamente, tem que ver como ele vai voltar dessa lesão, né? Sempre muito tempo fora e acaba sendo uma incógnita, mas torço muito para que ele faça uma boa temporada pelo São Paulo, porque é um cara muito trabalhador e que merece ter sequência, né? Infelizmente não vai ser no Cruzeiro por conta de todo esse contexto, mas eu acho que não dá para dizer que a decisão foi ruim, eu acho que foi uma decisão acertada de todas as partes, porque ele precisa jogar, no Cruzeiro ele não teria sequência, com o contrato sendo finalizado, o clube também precisa analisar esse aspecto, né, dos contratos, o aspecto financeiro, do retorno aí dos atletas. Então, só fica esse sentimento de que, infelizmente, a gente não conseguiu ver o melhor do Dineno, a sequência dele aqui foi interrompida, mas desejo sucesso demais a ele contra todo mundo, menos contra a gente. Como acredito que não vai jogar contra a gente, né, por ser empréstimo, então que ele tenha sucesso aí na sequência da sua carreira. Assim, primeiro é necessário a gente pontuar essa questão que ele passou por uma situação que ele nunca tinha vivido na carreira, como a Rafa lembrou, né? Se a gente pega os históricos ali do Juan de Neno no Transfer Market ou Gol, qualquer site especializado, ele não é um cara que costumava se machucar e aqui no Cruzeiro ele acabou tendo esse azar. Do que a gente viu do Dineno, é um cara de muita presença de área, um jogador que precisa de poucos toques para finalizar, é um 9 mesmo na essência ali da posição, é um cara muito mais de posicionamento, de ocupação de espaço do que propriamente de mobilidade. Eu lembro daquele clássico Cruzeiro e Atlético 2-0 lá na casa do rival, que o Dineno ele não faz gol, mas em várias oportunidades ele foi muito importante para o Cruzeiro para fazer aquela parede, para manter a bola no campo ofensivo. Essas são as características do Dineno. Em algum momento eu até cheguei a pensar que ele poderia ser utilizado pelo Leonardo Jardim com um companheiro ao lado, né, com mais um atacante ali, ele sendo o cara mais da referência e um jogador de maior mobilidade. Só que eu acho que o Dineno acaba deixando a desejar num ponto que o Leonardo Jardim gosta muito, e aí não é um problema, é uma característica do atleta. Acho que a gente tem que entender que futebol é sobre características e contextos, e o Dineno é um cara que ele não pressiona tanto, né? Muito por conta dessa questão da mobilidade, por ser um cara mais alto, um cara mais pesado. E acho que isso pode ter pesado um pouco no sentido da análise sobre a utilização do Dineno. Um outro ponto foi essa questão de recuperar a minutagem. E aí a Rafa lembrou dessa entrevista dele, e eu lembro dele também comentando em alguma entrevista pós-jogo sobre adquirir essa minutagem no treino e que ele precisaria entregar mais nos treinamentos. Então, ele também reconheceu que era uma questão que deveria partir dele. E acho que aí a gente precisa de entender tudo isso. E acho que é um movimento que acabou tendo que acontecer. O Cruzeiro não iria ficar com um atleta
recebendo o que o Dineno recebe no banco de reservas. O Leonardo Jardim fala muito sobre a utilidade dos jogadores e o Dineno acaba não tendo esse espaço.